Olá, vamos começar mais um programa Marcelo Storck aqui pela TV 1000, canal 13 VHF de Nana Vitória, Paraná, nosso endereço na terra, porque afinal de contas no ar também estamos em Porto União, Santa Catarina e em São Mateus do Sul, Paraná, pelo canal 10 VHF. Sejam todos bem-vindos a este espaço cultural que hoje tem um bate-papo com o Christian Kramer. Ele é aqui da escola, Circo Escola Arlequim, ele é professor aqui dessa escola de Porto União e nós vamos falar nesse espaço de hoje sobre tudo um pouco, lógico, dança, música, canto e até tiroteio. Vocês vão saber por quê já já. Um instantinho só, estaremos de volta. Pois bem, vamos dar início ao primeiro bloco do programa de hoje. Estou recebendo o Christian Kramer, ele é professor aqui do Circo Escola Arlequim de Porto União. E já na chamada e na abertura eu falei do tiroteio, né? Nós vamos deixar para o final para você ficar sentado e curioso, quem não sabe vai ficar sabendo. Bom, Christian, me fala um pouquinho da tua formação profissional. Nesse sentido, quem é Christian Kramer? Então eu sou formado pelo Centro de Danças de Porto União, como professor Tadeu. Sou formado em balé clássico e sou formado também em educação física lá pela Uniguaçu. E é formado em canto onde? Não, em lugar nenhum, a gente canta porque gosta, né? Preciso entrar, deve ter no YouTube alguma coisa, né? Eu acho que sim, acho que tem algum registro da Uniguaçu, deve ter alguma coisa. A voz, né? Isso. Olha, gente, dá uma procuradinha aí, vocês vão ver o GC, já viram, o Roger já colocou aqui, procura no YouTube ele cantando, olha, canta muito. E, logicamente, o trabalho de dança também é um expoente. Vamos falar um pouquinho dessa escola. O que é o Circo Arlequim, a Circo Escola Arlequim, o que é? Então é uma escola que a gente planejou ela para ela ser um diferencial e a gente trabalha muito com musicais. Então, como tem muitos alunos meus que cantam também, então a gente faz uma parte de teatro com eles. E a parte de circo que a gente tem é o contorcionismo, a ginástica acrobática, que a gente pesquisa muito sobre Cirque du Soleil, então a nossa grande inspiração são eles. E a gente mesmo assim também trabalha com balé clássico, com o jazz. Eu vou fazer uma brincadeira desde já, porque eu vou ficar olhando esse teu cabelo até o final do programa e vou fazer aquela minha velha colocação no que Deus dá asa a quem não sabe voar e cabelo a quem não sabe pentear, né? Olha eu aqui próprio, você acha que eu ia deixar o meu cabelo se eu tivesse azul? Não, brincadeira. Graças a Deus vivemos num país, né, democrático, num mundo democrático, não faz... Mas você sempre usou azul, né? Agora que fiquei nesse assunto, vamos lá. Porque azul, qual que é? Na verdade eu troco muito as cores do cabelo. Eu acho que por coincidência vocês devem ter me visto só com azul, mas eu já tive várias cores. Ou porque é novembro azul, mês do exame do homem, né? Uma homenagem, né? Pode ser que sim. Mas vamos voltar ao mote, Cristian. Quanto tempo tem a escola? Ela já tem 11 anos já. 11 anos. Sempre em Porto União? Não, ela começou, já teve 3 sedes em União da Vitória. A gente começou na Rua Dom Pedro, que era uma sala bem pequena. Na mesma sede a gente ampliou para a sala de fundo, que era maiorzinha. Aí a gente mudou lá para Costa Carvalho e depois foi para Academia Borgo. Ficamos na Academia Borgo acho que uns 3 ou 4 anos. Daí voltamos para cá. E é uma escola particular? Ela é uma escola particular, mas a gente tem muitos projetos. Por exemplo, eu tenho Meninos que Dançam, que é um projeto de incentivo aos meninos. A gente tá com 15 meninos na escola. E esses 15 meninos não pagam mensalidade, nenhuma modalidade. Eles podem fazer todas as modalidades. A gente tem meninos de 5 anos e tem meninos de até 18 anos. Então eu tô com 15 meninos. Por exemplo, na turma de balé eu tenho 4 meninos e 2 meninas. Eu já ia te fazer essa pergunta. Você fala meninos, são meninos no maior número aqui dentro da escola? Em algumas turmas, sim. No balé e na ginástica, sim. São mais meninos que meninas. Então vamos entrar nesse assunto, né? Nós sabemos que existe ainda, em pleno 2016, que é isso, né? Que humanidade é essa, existe muito preconceito com o homem que dança, principalmente o balé clássico, acredito eu, né? Eu digo isso não que eu tenha, mas a gente convive com algumas situações que a gente colhe isso, né? Parece que até pela própria ausência de homens dançando, a gente tem uma conclusão de que ainda existe um preconceito. Como vocês lidam isso? Se isso também é um projeto de vocês, como é que vocês lidam com preconceito masculino na dança? Então, assim, quando eu me formei no balé, eu me formei com o professor Tadeu, eu já tinha bolsa no centro de danças e por alguns anos eu tive bolsa. Então foi meio que uma promessa, assim, eu falei que quando eu me formasse, se eu conseguisse me formar no balé, quando eu tivesse a minha escola, eu não cobraria dos meninos. E nos primeiros anos a gente teve poucos meninos. Mas no ano passado, por exemplo, a gente teve uma troca de meninos e esse ano, assim, foi o ano que explodiu. Tem muito menino. Porque daí um menino acaba trazendo o outro, né? Então, um acaba incentivando o outro. E aí tá diminuindo essa questão. Tá, mas se tá diminuindo essa questão do preconceito
com o menino ou o homem que dança, e existe um preconceito ainda com a homofobia dentro do setor. Você acha que isso impede, inibe também? Sim, eu acho que tem um rótulo muito errado, né? De que pra dançar tem que ser homossexual, por exemplo. Não. A gente tem muitos meninos que, por exemplo, meu cunhado, ele é hétero, namora com a minha irmã e ele faz balé clássico aqui com a gente. E ele veio de um teatro, de um grupo de teatro, e ele viu que a formação em dança é super importante para quem faz teatro. É bom você ser ator, ser cantor, ser bailarino. Claro. Mas vamos tentar insistir nisso, né? De onde vem isso, afinal de contas, essa impressão equivocadíssima de que quem dança o balé clássico ou qualquer outra forma artística de palco aí, tem que ter um lado homossexual? É que, na verdade, assim, eu acredito que no passado era muito mais comum que os gays dançassem o balé clássico, porque se sentiam mais à vontade e os héteros tinham esse receio. E hoje os héteros estão, por exemplo, a gente tem no Jair Moraes, que é de Curitiba, tem muitos meninos que são casados, que têm namorada, que têm mulher, que têm família, né? Hoje eles enfrentam muito mais. Eu acho que veio do tempo, porque antigamente era muito mais comum, digamos assim. Eu sou leigo completamente. A primeira vez que eu fui fazer um padedê, eu fui parar no Faustão, porque virou vídeo cacetado. Isso aconteceu mesmo. Eu fui lá no Cine Luz, eu dançava um padedê aqui com a Rivelise, e eu tropecei na saia, porque elas ensaiavam com um colã, e no dia da apresentação ela apareceu com uma saia de 4 pontos, eu pisei na barra da saia e caímos os dois nus. Foi um espetáculo. Eu pelo menos lucrei um dinheirinho do Faustão lá, porque eu mandei e saiu no ar lá, né? E é disso que eu queria falar, do colã. Então, porque no popular parece que não é tão preconceituoso assim, esse estar masculino, né? E no clássico, que é lindíssimo, é muito mais refinado, não que contrariando, né? Mas eu acredito assim, muito mais refinado, muito mais técnico, exigente, né? A gente vê que talvez essa coisa da roupa, do colã, da forma de se vestir para ensaiar, para se apresentar, talvez isso também, você acha que torna mais difícil a presença masculina? Na verdade tem alguns meninos, até por questão de peso. A gente nota assim que depois de uma idade, a gente tem um menino na escola que ele é pequenininho e ele não se incomoda com o peso ainda, né? Mas pode que no futuro ele vai se incomodar, como a gente já teve casos de meninos que estão fora do peso, alguma coisa. Mas eu costumo dizer assim, a dança não é para que você se sinta mal, né? Então a gente faz um trabalho com ele, sempre a gente faz com que eles se sintam super à vontade. Já mudei muito o figurino por essa questão, mas eu acho que assim, ele inibe um pouco, sim. Infelizmente ele inibe um pouco. A vestimenta, né? Bom, agora antes de nós chamarmos o intervalo, que passa rápido, você viu, né? Já estamos chegando quase no final do primeiro bloco. Essa coisa da música voltando, mas da dança, né? Então, não tem como se desprender isso, né? Mas no teu caso tem a passagem da Banda By Brasil. Ela foi um laboratório de dança, um laboratório vocal para você. Qual que é a importância disso? Então, eu comecei lá como diretor do balé. Na verdade, eu entrei como um bailarino, daí a gente teve uma troca no balé. E a vocalista, na época, me colocou como diretor do balé. Aí teve um momento que eu tava no camarim, trocando de roupa, e eu cantei uma música. E ela ouviu eu cantar, daí ela me chamou pra cantar essa música. No outro dia eu já tava... No mesmo baile, não? No outro dia. Bah! Sem ensaio, assim, foi bem pressão. E aí eu acabei cantando. Daí passei por bailarino e cantor, algumas músicas. Aí troquei de banda, né? Passei por 3 bandas aqui da cidade. Bom, fechando mesmo e juntando tudo esses miúdos nossos aí, preconceito e cor de cabelo, para quem tem, né? Vou deixar claro, né? Felizardo. Quando te vem na rua e não conhece que você é o Christian do balé, você sente mais preconceito do que diante daquela situação em que as pessoas sabem que você é o Christian do balé? Não, nos últimos anos não mais. Tinha muito, mas eu acho que nos últimos 2 anos ou 3 eu me tornei muito público. Então acabou que as pessoas me conhecem bastante e quem não conhece acaba dando uma... Conhece alguém que conhece, então não tô mais sofrendo esse tipo de coisa, não. Tá, mas se não fosse o Christian, se você sai aí com esse cabelo azul em Portunhão, União da Vitória, São Mateus do Sul, você acha que as pessoas vão dizer, nossa, o cara com cabelo azul? Ah, sim. Tem um impacto, né? Eles têm ainda tem uma torcidinha do nariz às vezes, sim. Ou seria pior, nossa, esse cara dança balé clássico? Não, eu acho que não. Eu gosto que falem que eu danço, sim. Mas eu quis dizer, se as pessoas ainda têm preconceito assim também. Pô, os caras dançam balé clássico. Tem sim. Ainda tem, um pouquinho, mas tem.
Vamos crescer, né, gente? Vamos fazer cultura, né? Bom, vamos fazer um intervalo cultural e já retornamos. Um instantinho só, estaremos de volta. Bem, retomamos o bate-papo aqui com o Christian Kramer, que é aqui do Circo Escola Arlequim. Eu quero pronunciar teu sobrenome correto, porque o volta e meia de umas tapeadas é Kramer. Isso, Kramer. Não é Kramer, é Kramer. Bom, logicamente, esse segundo bloco nós vamos falar mais da tua escola. Afinal de contas, foi para isso que viemos aqui, embora não tenha como falar de uma escola sem saber quem é o diretor e o que envolve essa escola, né? Então agora vamos ver da estrutura. Vocês hoje estão aqui na rua 7 de setembro, né, em Portunhão, em mais um dos endereços, como você bem falou. Como que funciona o dia a dia? Então, a gente tem uma estrutura não tão própria para dança, né? A gente teve que se adaptar com o espaço, né? A gente ainda está sem os espelhos, a gente ainda está colocando as coisas que a gente precisa, né? Mas já temos nosso tapete, então a estrutura acabou que o piso não ajuda, né? Pela questão da ginástica, e a altura a gente teve que interromper o circo, que era tecido e lira, por não ter uma estrutura maior, né? Porque precisa ter uma altura de pelo menos 4 metros. Aí a gente trabalha num tapete em cima do piso mesmo, e a gente se adaptou, teve que se adaptar na condição que está a escola hoje. Eu vou usar a palavra categorias ou gêneros de dança que vocês fazem aqui. Você já falou um pouquinho sobre a dança, mas quais as especialidades técnicas da escola? Então a gente tem o balé clássico, temos a ginástica rítmica, a acrobática, o contorcionismo, o jazz. E aí você só eliminou essa do que você acabou de falar. Bom, e aí para ingressar, a pessoa faz como? Então ela só vem, procura o endereço aqui da escola, e surgiu um certo comentário de que a nossa escola fazia testes. O nosso teste é somente para a turma de musical. Então, para fazer parte da turma de musical, porque é uma turma que é para convidados, então não tem uma mensalidade, né? Então, para essa turma, sim, tem teste para ator, cantor, né? Mas para as outras turmas são turmas livres. Para os felizardos do projeto Meninos? Os meninos também, é só procurar a escola. A gente tem, na verdade, quase que diário, assim, uma procura de meninos. Teu corpo docente é como? Quem? É só o Christian? Tem mais gente? Não, eu tenho a Andressa, que é minha irmã, que também é formada em balé clássico, e tenho a Jéssica, que também está se formando no balé. Todos aí trabalhando aqui. Bom, falamos um pouquinho da estrutura, né, que funciona aqui na 7 de setembro. Agora vamos falar um pouquinho dos produtos, né? Além dos gêneros que já falamos. Então você falou dos musicais, e agora recentemente, domingo passado, próximo passado, vocês também tiveram uma apresentação no Ópera. Me fala um pouquinho dos produtos, como estão e quais são. Então esse ano a gente teve 3 musicais já. A gente abriu o ano com Greasy, no Campus da Brilhantina. A gente era um musical todo cantado, né? Então o balé, tinha momentos que o balé interagia, cantava junto enquanto dança. Tivemos o Moulin Rouge também, que é inspirado no Moulin Rouge da Broadway. Tivemos Frozen, que foi um musical júnior, que eram só crianças. A gente fez um primeiro musical infantil. Então, assim, os adultos, como a gente falou, os bailarinos adultos eram convidados. Então, as turmas dos adultos eram participação especial. Todo o musical, todos os personagens eram crianças. E por último, agora domingo, a gente teve o Neverland Antes de Peter, que era uma história, era um musical também. A gente buscou informações, estudou e criou muita coisa também sobre como que foi a Terra do Nunca antes do Peter chegar. Então a gente fez um musical bem diferente, foi bem legal. E o próximo, qual vai ser? A gente tem agora para dezembro o Rock Horror Show. Fala um pouquinho. Na verdade ele é um musical um pouco mais adulto, a gente vai contar com os adolescentes e adultos. As crianças não vão dançar pela história, então ele é inspirado no Rock Horror de 1970, né? Então é um musical bem... Ele fala um pouco sobre sexualidade, então a gente vai trabalhar com os mais velhos da escola. Também porque as crianças não se sentem muito à vontade ainda com o tema terror, assim, algumas crianças, né? Então, e criança, na época que começa a dançar, é uma coisa que é pra ser mais delicada, né? Então a gente sempre preza que que tudo tem uma idade, né? Que a criança tem que passar pela idade de crescer pra estar num musical assim, então a gente respeita muito isso. Ela está em contato, inclusive, com alguns assuntos que hoje são bem mais acelerados por meio aí do advento da internet. Inclusive hoje isso é um problema em qualquer classe, né, de ensino. E em relação ainda à questão da escola,
Se ela se tornasse pública, seria pior? Ou você acha que ela tem que sair para o lado do particular porque realmente o poder público não tem condições de tocar uma escola deste gênero? Não, eu acredito que sim. Eu tenho um amigo meu que mora em Balneário Camboriú. Ele tem uma escola de circo e ela é pública. Então ele conseguiu, por apoio de órgãos públicos, ele conseguiu a tenda para eles. Eles apresentam dentro da tenda. Então é uma escola de circo num lugar próprio, né, digamos assim. Todos os alunos são bolsistas. Ele ganha um incentivo de público, né? Então, assim, ele consegue se virar com esse valor que ele recebe e toda a escola é bolsista. É super legal o trabalho. Como fomentador da cultura, da arte, né, da dança aqui em Porto União e União da Vitória, como você vê essa estrutura local? Ela é uma estrutura, aí não digo física, eu digo uma estrutura cultural mesmo, relacionamento entre as classes, entre os grupos. Que nível estamos? Olha, eu acho que assim, a gente tá conseguindo um apoio muito grande. Por exemplo, aqui em Porto União, a gente tem bastante apoio da fundação, sabe? É, por exemplo, em questão do cineópera, né? Tem muitas regras e eu acho que é muito certo que seja respeitado. Por exemplo, ter brigadista. Então, a gente acaba tendo que fazer um trabalho extra, assim, que não tinha antes. Mas eu acredito que seja bem mais seguro hoje. E a questão dos grupos, por exemplo, tem uma interação maior com os grupos. Ainda tem muito problema, porque tem muita gente que ainda coloca que para você dançar em uma escola, você tem que ser rival da outra. Que eu não concordo, que eu acho que a dança é todo mundo com todo mundo. Mas infelizmente, assim, se você me atacar com pedras, eu vou ter que te atacar com pedras, né? Nesse ritmo, porque a gente acabou, quando a gente baixava muito, muito assim, a nossa cabeça para as coisas, a gente perdia muito aluno. Porque infelizmente tem muita gente que prefere se sentir numa competição. Então, por isso a gente já criou alguns grupos, algumas turmas da minha escola que são só para competição, para esses alunos que buscam competir, né? Que ter esse lado, porque tem muita gente que gosta de dançar, mas tem muita gente que compete, que dança para competir, né? Então a gente já criou isso também. Livre-arbítrio cultural de cada um. Você falou de atacar com pedra, mas teve quem atacasse com tiro. Chegou a hora do tiroteio. Vamos lá matar a curiosidade de quem ficou aí esperando para falar. Você não está mais porque de certo tiraram, né, o projétil, né? Mas você levou um balaço na perna, como é que é isso? Sim, eu tava em frente a uma balada, né? A gente tava indo embora já, na verdade. Aí eu ouvi o barulho e olhei pra trás e na hora, como todo mundo fala, a gente não sente. Então eu olhei pra trás e fui caminhar. Aí quando eu caminhei, daí eu vi que tinha sangue na perna e daí eu caí no chão. A bala atravessou, então ela atravessou na minha coxa, mas ela não chegou a passar, não chegou nem a passar perto do osso, graças a Deus. Mas o fêmur ficou intacto. Como ficou daí a tua atividade profissional? Na verdade complicou muito, porque a gente tinha esse espetáculo pra ser feito, né? A gente tinha um mês praticamente pro espetáculo. E então eu fiquei praticamente 2 semanas sem caminhar direito, fiquei na cadeira de rodas por 3 semanas, na verdade. Aí eu saí da cadeira, daí eu comecei a caminhar bem devagar, bem devagar. Domingo agora eu ainda estava mancando bastante. Tá, me deu um feeling aqui, de repente, não sei se passou isso na tua cabeça, o período que você ficou na cadeira de rodas, não te fez um clique assim, poxa, eu devia fazer uma peça sobre acessibilidade e como é dançar em cadeiras de rodas? Eu na verdade já fiz um trabalho. Já sim. Cheguei atrasado com a ideia. Não, eu trabalhei com o grupo de cadeirantes de Porto União. E a gente fez um trabalho já. E já trabalhei também na PAI, que tem alguns cadeirantes, já fiz algumas coreografias com eles. É um trabalho muito interessante, é muito legal. Tá, então eu inverto a situação. E ter se sentido efetivamente no lugar de um cadeirante? É muito complicado. Eu vi assim que pra gente, eu acho que talvez pra gente que tá acostumado todos os dias correr muito, a gente fica muito desesperado. Então assim, eu fiquei, na verdade, no primeiro dia, meu maior medo era que a perna não voltasse, né? E ela tinha uma chance, né? Porque podia ter pegado, como ela atravessou e era de pistola, então a parte de trás da perna, muito pedaço do músculo saiu, né? E eu tinha um receio muito grande. Essa também é uma coisa cultural, né? Afinal de contas, essas pessoas que chegam a esse ponto de disparar diante de uma multidão, com certeza passaram muito longe de uma escola de dança, de qualquer outro tipo de escola artística. E essa é a cultura deles, né? Existiu aí um progresso nas investigações? Você sabe quem disparou, não sabe? Não, na verdade, assim, a única coisa que eu fiquei sabendo era que era um acerto de contas de outras pessoas, né? E que o menino atirou na direção de quem ele queria acertar, mas ele pegou no chão, na parede e voltou em mim.
Passou longe também, graças a Deus, uma escola de tiro, né? Errou, mas, né, te trouxe essa noção aí. A gente tem que ter um pouquinho mais de paz nos ambientes, né? Se resolver, então, no máximo na esfera jurídica que está aí para isso, né? Jamais conceber. Vamos esfriar os ânimos aí, né, gente? Não é por aí, a vida é uma só. Bom, estamos chegando ao final do bate-papo. Quero que você ocupe aqui o espaço da TV para deixar teus contatos, para que essas pessoas que tenham interesse de iniciar, ou de se transferir, ou de participar aqui também, possam entrar em contato. Então procura a gente aqui na Rua 7, em frente ao Chefe da Pizza. Os telefones são 3523-7741, 9992-1038. Fica à vontade, vem conhecer a escola. A primeira aula experimental é gratuita. A gente atende crianças dos 4 anos até os 25, 26. Tá certo. Ótimo. E o Chefe da Pizza me deve aí um rodízio pelo merchan que nós fizemos aqui pro espaço dele, brincadeira. Bom, mas olha, Cristo, parabéns pelo teu trabalho, tá? Sempre que precisar, a câmera e o microfone do programa Marcelo Stork à sua disposição. Muito obrigado. Vamos lá. E eu fico por aqui, vocês fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.